Quando começou a pandemia, a gente acabou vendo aparecer várias pessoas aí, algumas pessoas supostamente fazendo profecias a respeito do fim dos tempos e da volta de Jesus e de algumas coisas que estariam para acontecer, que absolutamente nada tinham a ver com o que está escrito na Bíblia, nada a ver. E eu acabei vendo algumas dessas palavras, pessoas que supostamente tinham ido ao monte, lá no monte Deus tinha falado com eles algumas coisas que simplesmente, irmãos, não correspondem ao que a Escritura diz. E aí, na ocasião até disse, irmãos, vou gravar um vídeo depois e vou falar sobre essas coisas aqui. Acabou não sendo oportuno. E passou o tempo aí e chegamos até hoje. E hoje eu tenho uma oportunidade, porque como nós estamos pregando as parábolas, e eu quero pregar a vocês hoje as parábolas que estão em Mateus 24 e 25. A gente, na verdade, na semana anterior já teve uma parábola dentro desse assunto, e eu gostaria que você então, por favor, acompanhasse a leitura comigo. Eu vou ler no capítulo 24, do verso 1 até o verso 31, depois nós leremos outros textos. A bem da verdade, essa mensagem vai ficar dividida em duas, porque o tempo não é suficiente para que eu possa explanar tudo. Então hoje pela manhã eu vi que não deu, tentei, mas não consegui pregar o 24 e o 25. Mas vamos fazer isso numa sequência de duas mensagens. Então, por favor, eu peço que você, que está com a sua Bíblia aberta em Mateus 24, acompanhe, por gentileza, com muita atenção. Está escrito assim: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele, os discípulos em particular, e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então, sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judeia, fujam para os montes, e quem estiver no eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Porque nesse tempo haverá grande tribulação,
como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Porque, assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se juntarão os abutres. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Vamos orar, pedir ao Senhor que nos ajude a compreender. Senhor, nós buscamos a Tua face agora e pedimos compreensão, entendimento dessa palavra, para que não seja, ó Deus, um tempo de confusão mental, mas antes seja um tempo de esclarecimento, seja um tempo de fortalecimento da fé, um tempo, Deus, de direcionamento do Teu Espírito. Nós pedimos essas coisas, porque sabemos que essa é a Tua vontade para o Teu povo. É por isso, Deus, que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Você já deve ter ouvido uma história infantil aí, que é a história de Pedro e o Lobo. A história de Pedro e o Lobo é a história de um menino que resolve assustar a vila onde ele morava com uma mentira. Ele resolve gritar no meio da vila lá, o lobo está vindo aí. E as pessoas, com muito medo de um lobo que havia ali naquela região, se espantavam, corriam, fugiam, e ele se divertia com as pessoas assustadas. Ele fez isso algumas vezes, e acontece que em um determinado dia, veio de fato o lobo, e ele resolveu gritar, porque ele viu o lobo, e ele gritou e falou com as pessoas, o lobo, pediu socorro, mas aí ninguém acreditou nele, e o lobo comeu o Pedro. Chocante, né, a história? Mentira tem perna curta, já ouviu falar isso? Mentira nunca dá em coisa boa, né? Eu pensei nessa história porque ouvir Jesus, naquele dia em que ele falou essas coisas, algumas coisas que Jesus falou aqui, ou ele era um doido, ou ele era um sujeito assim, bastante megalomaníaco, uma pessoa que tem mania de grandeza, acha que é aquilo que não é, ou ele era um completo louco, megalomaníaco, ou então, ele era aquilo que ele dizia que era, Deus, o Deus Filho. Olha, preste atenção, não apenas o Filho de Deus, porque ele é o Filho de Deus, mas muitas pessoas ao dizer Filho de Deus, pensam em Jesus de uma forma diminuída. Ele não é simplesmente o Filho de Deus, ele é o Deus Filho, segunda pessoa da Trindade. Ou ele é o doido, ou ele de fato é aquilo que ele diz que é. Por quê? Porque olha que loucura o que ele está dizendo. Você acompanhou o texto aqui comigo. Ele diz para os seus discípulos nessa ocasião que ele seria odiado de todas as nações, e de todas as nações as pessoas odiariam aqueles que o seguissem. Logo ele está dizendo que ele estava começando, né, uma religião, ele estava começando alguma coisa, que ele teria tantos seguidores pelo mundo todo,
que, inclusive, esses seguidores seriam odiados. Ou seja, não somente ele dizia que ele ia ter seguidores em toda parte, como esses seguidores seriam odiados das pessoas. Ele disse que apareceriam pessoas dizendo, eu sou Jesus. Ora, se tem alguém que as pessoas provavelmente não gostariam de ser, talvez muita gente vendo, percebendo o que estava acontecendo naqueles dias ali, em que Jesus estava em Jerusalém, era a sua última semana, antes da crucificação, se tem alguma coisa que ninguém queria, era tipo estar na pele dele, né? Está na pele de Jesus, você quer estar na pele de Jesus? E Jesus, que sabia que estava indo ainda para a cruz, ele disse que ia chegar o dia que muitas pessoas diziam, sou eu. Porque ele avisa, olha, quando aparecerem essas pessoas dizendo isso, não acreditem. Veja o que ele diz. Ele diz que aquele templo, que ele estava ali perto com os seus discípulos, e o templo em Jerusalém era uma construção maravilhosa. Mais bonito do que o templo de Salomão. O templo de Herodes era mais bonito do que o templo de Salomão. Ele era assim, uma construção extraordinária. E Jesus disse que não somente aquele templo seria destruído, como todas as pedras que faziam parte daquela construção seriam arrancadas. Não ia sobrar absolutamente nada daquela construção. Como é que ele pode dizer umas coisas dessas? Mentira, tem perna curta, né? Se Jesus Cristo estava falando dessas coisas e ele não era quem ele disse que era, então, será que você crê na mensagem de Jesus? Será que você crê na palavra de Jesus? Esse texto ele vai mostrar a mim e a você o porquê é tão sério negligenciar a palavra de Deus, deixar de lado a palavra de Deus. Vamos pensar aqui o que estava acontecendo no momento em que Jesus falou com os discípulos. No capítulo 23, ele havia feito um discurso duríssimo contra os fariseus e contra toda a religião judaica e tudo aquilo que eles fizeram ao longo da história como povo escolhido de Deus. Ele disse a eles coisas duríssimas e lá no capítulo 23 ele já tinha dito que Jerusalém seria arrasada. Então é nesse contexto, sem entender muito o que está acontecendo, porque eles estavam num tempo de paz, não havia guerra na região, estava tudo tranquilo, o templo estava lindo, o governo de Herodes, estava tudo assim aparentemente indo muito bem, a situação com Roma não estava assim tão complicada, era uma coisa que estava, não tinha, os discípulos então enviam, se você vai em outro evangelho, você vai ver que foram alguns discípulos, só 4 que se aproximaram dele, para perguntar com mais clareza o que é que o Senhor queria dizer, quando o Senhor disse que Jerusalém vai ser arrasada. Então eles fazem essas 2 perguntas, quando acontecerão essas coisas, e qual será o final da tua vinda e do fim dos tempos? 2 perguntas, veja que tem 2 coisas importantes aqui. Quando vão acontecer essas coisas? Que coisas? A destruição de Jerusalém e esse evento aí, é isso mesmo, Senhor? O templo vai ser derrubado? Totalmente, arrancado tudo daqui? Quando serão? Quando vai acontecer essas coisas? E mais, qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? E Jesus responde de uma forma, e é por isso que há alguma confusão aqui, quando você não está habituado com a Bíblia como um todo, às vezes você não teve essa oportunidade de perceber o que Jesus usa aqui, a gente chama de perspectiva profética. Ele responde as perguntas dessa forma, perspectiva profética. Eu vou explicar o que é isso de uma forma bem simples. Sabe quando você olha para as montanhas? Você olha lá na frente, está aquele monte de montanhas. Você olha, você tem a impressão que as montanhas estão todas no mesmo lugar. Olha lá as montanhas, parece que as montanhas estão todas no mesmo lugar. Mas quando você vai se aproximando, quanto mais você se aproxima, você vê que as montanhas têm uma distância entre elas. Então algumas montanhas estão bem mais perto do que as outras. O que Jesus está falando é com a resposta que ele dá, ele tanto vai falar do evento que está para acontecer daqui a pouco,
que é a queda de Jerusalém, a destruição do templo, como ele vai usar isso como figura e vai dizer sobre o que vai acontecer no fim dos tempos, o dia do julgamento, o dia da volta de Jesus e do julgamento de todos os homens. É isso que ele faz. Então, a primeira coisa que ele faz é falar sobre a queda de Jerusalém, que aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Então veja que Jesus está com ali seus 33 anos, no ano 70, ou seja, algumas décadas para frente, aconteceu o que Jesus falou. E por que Jerusalém foi destruída? Aconteceu uma revolta dos judeus, isso depois, né? Jesus falou, e aí como é que se deu o cumprimento da profecia de Jesus da destruição de Jerusalém? Os judeus fizeram uma revolta contra os romanos, e eles venceram as tropas romanas ali na região. E os romanos se refugiaram numa fortaleza chamada Fortaleza Antônia. Todos os romanos se esconderam lá, e eles ficaram sitiados, cercados ali, e pediram trégua, falaram com os judeus, olha, a gente entrega as armas, nós vamos embora, só queremos que vocês nos deem salvo-conduto, nós vamos embora, nós estamos indo embora, nós nos rendemos. E os judeus aceitaram, falaram, tudo bem, podem baixar as armas que nós vamos deixar vocês irem embora. Só que quando eles baixaram as armas e estavam indo embora, os judeus foram lá e mataram todos eles. Aí, veja como é que essa notícia chega no centro do Império Romano. Então o povo romano ficou com ódio do que havia acontecido. E eles queriam fazer algo que mostrasse o poderio de Roma diante dos povos. Então eles mandam ali no ano 66, começa o cerco de Jerusalém e vai até o ano 70, quando eles finalmente entram na cidade e destroem a cidade. A destruição de Jerusalém foi terrível. O general Tito é quem estava comandando as tropas, depois ele veio a ser imperador de Roma. Mas aquele ódio com o qual eles entraram na cidade, e quando eles entraram, eles rasgaram o ventre das grávidas, eles fizeram uma carnificina, uma coisa horrível. Flávio Josefo, o historiador, ele relata um pouco do que foi a invasão de Roma. Mas por trás daquela ferocidade de Roma, entrando para vingar o sangue dos romanos, na verdade não foi por isso que eles foram destruídos, porque Jesus no capítulo 23, antes de falar da destruição, ele disse por que Deus ia destruir Jerusalém, e ia ser tão terrível assim. Capítulo 23, verso 35, Jesus disse assim, para que sobre vós recaia todo o sangue derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração. O que estava acontecendo ali é que Deus disse assim, olha, quantas vezes, e existe uma parábola, oportunamente a gente prega ela, em que a parábola da vinha, em que o Senhor diz assim, olha, tinha um senhor, um rei, e ele tinha uma vinha, e ele arrendou a uns trabalhadores. E aí quando ele mandou alguém lá para receber o arrendamento, eles espancaram ele mandou outro, mataram, mandou outro. Aí por fim ele resolveu, não, vou mandar o meu filho, porque eles vão respeitar o meu filho. Quando o filho chegou, eles falaram, é o herdeiro, vamos matar ele, que a gente fica com a herança. E aí Jesus até perguntou para os fariseus, o que vocês acham que aquele rei vai fazer quando ele vier? Ajustar contas, depois deles terem matado o filho deles. Ele será, ele vai arrasar com eles. Eu falei, exatamente. É isso que vai acontecer com vocês. Porque o filho estava falando com eles. O filho era Jesus.
E eles tinham matado os profetas que foram enviados. Jesus chegou diante de Jerusalém, disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e aqueles que te foram enviados. Quantas vezes eu quis colocar vocês debaixo das asas, como a galinha faz com seus pintinhos, vocês nunca quiseram. Por isso a casa de vocês vai ficar deserta. Então a ira que vem aqui, os romanos eles são um instrumento nessa invasão de Jerusalém, mas a ira que está por detrás desse ato é a ira de Deus contra aqueles malignos, aqueles que tendo participado do povo de Israel, não honraram a Deus como devia. E esse evento, ele é uma amostra daquilo que há de ser nos últimos dias. O horror que se viu ali, por mais que tenha sido terrível, ele é só uma amostra daquilo que será o dia do juízo de Deus. Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra. Quando o templo foi incendiado, havia ali muito material incinerável dentro do templo, né? E muito ouro, muitas riquezas ali. E aquele tesouro que estava ali, aquele ouro que estava dentro do templo, ele derreteu com o calor do fogo. E ele entrou nas frestas das pedras, e ele entrou em todo lugar, ele se embrenhou ali, de modo que os soldados depois, para conseguir pegar o ouro, eles arrancaram todas as pedras, arrancou tudo, eles derrubaram tudo e arrancaram tudo, e não ficou pedra sobre pedra. Só esse fato devia trazer temor ao nosso coração, quando nós lêssemos a palavra de Deus, ou quando nós ouvíssemos aquilo que Jesus fala, que nós devemos refletir. Mas aí, a partir daí, o restante do capítulo 24 e 25, vão tratar de como vai ser a volta de Jesus, alguns detalhes, né, da própria volta do Senhor Jesus. E como é que vai ser então o fim dos tempos? Antes de tudo, a gente precisa saber as coisas que não marcam o fim, e que muitas vezes são colocadas pelas pessoas como sendo: olha, está vendo, é o fim dos tempos. O que Jesus diz aqui que não marca o fim dos tempos? Ele diz que não marca o fim dos tempos: guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, fomes, terremotos, falsos cristos. Ele diz que essas coisas fazem parte do processo, e ele usa uma figura aqui, que é a figura da mulher grávida. Ele diz que essas coisas acontecendo, elas são como as dores de parto. Como é que são as dores de parto? Quando uma mulher está grávida e está no processo de dar à luz, ela começa a sentir as dores. Então vem uma dor, depois vem outra, e aquilo vai tanto diminuindo o espaçamento entre uma e outra, como vai se intensificando, até que chega o momento da dor maior, que é a dor do parto. Aí chega a dor do parto, que é a dor maior. Depois da dor do parto vem a criança, e aí alegria, e aí graças a Deus, aí muda o cenário que vem num crescente de dor, e parece que é só ruim, tá? Por que eu fiz isso? Por que eu fiquei grávida? E daí vem a criança: olha que beleza, que bênção. Então, Jesus usa essa figura para dizer o que vai acontecer na história da humanidade, que vem acontecendo. Então, guerras, rumores de guerra, todas essas coisas estão acontecendo desde o primeiro século. Desde que Jesus falou isso, isso sempre vem acontecendo e continua a acontecer. Coisas que acontecem nesse período, que é chamado de período do princípio das dores, são cristãos passando por tribulações, entregues à morte, sendo odiados pelo mundo por causa do Evangelho. Nós vemos esse cenário hoje, está aí. Desde o primeiro século, os cristãos foram perseguidos e mortos. Mas hoje, se você olhar em proporção, em número, o número de cristãos mortos é consideravelmente maior. Nós temos uma perseguição grande contra os cristãos. Não querendo trazer política para aqui, para o púlpito, eu não faço isso, mas só para mencionar um fato na semana,
O presidente mencionou lá, o presidente da República mencionou no discurso dele na ONU, a palavra cristofobia. E caiu todo mundo de pau, que besteira, inventando não sei o quê. Quem não sabe, é só quem não tem conhecimento, não sabe, mas nós aqui como igreja, nós sabemos muito bem, nós temos trazido notícias para vocês o tempo todo da perseguição aos cristãos no mundo. Como em países como Eritreia, Coreia do Norte, China, diversos países no mundo, muitos países muçulmanos, ser cristão é quase que uma certeza de sentença de morte. Os próprios pais matam os filhos. Em países assim abertos, como o Egito, por exemplo, que é considerado um país, apesar de muçulmano, mas um país assim mais aberto ao Ocidente, facilmente um pai mata um filho por ter se declarado cristão. Isso é coisa cotidiana. Eu conheci, conversei com um pastor egípcio dizendo isso, relatando o que acontece lá. Então, é uma realidade, mas é uma realidade bíblica. É uma realidade que Jesus disse que ia acontecer. Essas coisas fazem parte do crescente das dores de parto. Aumento da iniquidade, fazendo o amor se esfriar. Indiferença dos próprios cristãos com os seus irmãos, com as outras pessoas, com o mundo. Falsos profetas aparecendo para todo lado. Em certo momento Jesus disse que eles fariam comércio da fé, e a gente vê isso aí, aumento então da iniquidade de uma forma, mas nada disso é um sinal da iminente volta de Cristo. Surgiu um falso profeta, Jesus vai voltar semana que vem. Não são esses sinais que caracterizam a volta de Jesus. Sinais na natureza, sinal no sol, na lua, nas estrelas. Lucas ainda fala no mar, haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Irmãos, quantas pessoas aí se levantando dizendo, tinha uma lua vermelha, lua de sangue, Jesus está voltando, porque nessas profecias que eu ouvi aí, alguém falava assim, porque o céu vai ficar vermelho. Falou, irmão, pelo amor de Deus, a gente sabe que todo ano, nessa época do ano aí, que um pouco atrás aí, de frio e pouca chuva, poluição, o céu aqui em Belo Horizonte fica vermelho. A gente sabe que o céu não é vermelho o ano todo, mas tem um período que é mais vermelho. Então, muita gente que usa dessas coisas para trabalhar com medo. E falar, olha, eu recebi do Senhor aqui uma revelação, inclusive o céu vai ficar vermelho. Se você é meio distraído, você olha para o céu está vermelho. Aí pronto, irmão, pelo amor de Deus, vamos ler a Bíblia. Prestar atenção na palavra de Deus. Essas coisas, irmão, não há clareza aqui na Escritura para dizer que isso significa que vai cair um asteroide aqui, ou que vai... Não existe clareza na Escritura. Isso aqui é uma linguagem que Isaías também usa. Essa linguagem que é literatura apocalíptica, é uma maneira de dizer como os eventos serão intensos. Então, por mais que a gente possa até esperar que haja alguma coisa de literal nisso aqui, que possa haver que sim, mas ninguém que pode afirmar, irmãos, com base na Escritura, que esse vai ser tal evento, é o terremoto X, é o furacão não sei o quê, é a pandemia de Covid. Não existe isso, irmão. Então, não seja tolo, não se deixe levar, não se deixe impressionar. A volta do Senhor Jesus será como um relâmpago. Então, antes de tudo, a gente precisa saber que está bem explícito pelo Senhor que o dia e a hora não são e nem serão revelados para nós. Se alguém diz que sabe quando está mentindo. Se as pessoas prestassem atenção nisso, que a palavra de que Jesus afirma categoricamente que ninguém sabe o dia, não teria tantas pessoas seguido o grupo de Ellen White, fundadores aí do Adventismo do sétimo dia, que afirmaram um determinado dia em que Jesus havia de voltar. Na verdade, não foi ela que afirmou, era um outro homem que disse
Jesus vai voltar em tal data, aí todo mundo ficou esperando, não voltou, aí ele marcou para o ano seguinte, o pessoal ficou esperando, não voltou, aí dispersou o movimento, o próprio sujeito que tinha dito antes falou, eu errei, voltou para a igreja de onde ele tinha saído, mas a Ellen White, se levantando como uma profetisa, disse, o Senhor me mostrou o que aconteceu. De fato, Jesus voltou, mas Jesus já voltou, mas ele não voltou assim, voltando. Ele voltou assim, que ele voltou, saiu de um lugar no céu e foi para outro lugar no céu, para fazer uma expiação dos pecados lá e tal, e ela, com essa história, ela reuniu de novo um movimento, está aí, um grande movimento, mas que está baseado em profecia extra-bíblica, não está baseado na Escritura. Mas eles não são os campeões disso, não. Os testemunhos de Jeová já marcaram várias vezes a volta de Jesus até hoje, só que eles pelo menos disseram, falhou. Mas não inventaram a história para justificar o injustificado, porque Jesus Cristo não voltou, irmãos. Não sei se você está sabendo, Jesus ainda não voltou. Pode voltar a qualquer momento, mas ainda não voltou. Essa volta vai ser como nos dias de Noé. Ela vai ser como nos dias de Noé, por quê? Porque todo mundo, cada um cuidando da sua vida, ninguém prestando atenção, casando, dando-se em casamento e tal, levando a vida normal. De repente, o Senhor volta. O que é sinal? Aí sim, isso é um sinal da iminente volta do Senhor. A pregação do Evangelho a todas as nações. E então virá o fim. E eu quero lembrar você que, por 2 vezes, os discípulos perguntaram a Jesus se é agora. Então, agora que vai ser? Quando vai ser? Né? Aqui eles perguntam, quando vai ser? Jesus dá essa explicação e ele diz que, não vou dizer a vocês, só o Pai sabe. É porque Jesus, na sua humanidade, realmente não sabia. Como Deus, ele é onisciente, mas na sua humilhação ali, ele efetivamente não sabia. Mas agora, ressuscitado, vocês lembram que antes da ascensão de Jesus, os discípulos voltaram a perguntar, é agora então que vai ser o reino e o Senhor vai reinar e tal? E ele disse, não vos compete saber tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Ou seja, isso não compete a você saber. Não compete. O Pai reservou isso para si, ele não vai dizer a vocês. Por isso, irmãos, que não deviam ficar acreditando que alguém aí está marcando data para Jesus voltar, e pessoas acreditando, estão desacreditando de Jesus para acreditar numa pessoa que está dizendo que Jesus volta, pelo amor de Deus. É gente desavisada demais. Irmão, eu estou falando isso aqui com o coração tremendo. Será que você, irmão, você está ouvindo quem? Cuidado, irmão. Você ouve todo mundo, sua igreja chama-se YouTube Church. Você ouve qualquer pregação, tem uma pregação aqui, da volta de Jesus, você fica escutando? Não vai ler a Bíblia, não? Você não tem pastor, não? Você não tem uma igreja, não? Você não tem alguém mais maduro para você perguntar, não, irmão? Senão você fica acreditando em besteira. Então, não faça isso. Você tem que lembrar que Jesus disse, não vos compete saber tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Então veja que ele disse ali, depois que o Evangelho for pregado a todas as nações, então virá o fim. E ele disse também, essa pregação do reino está nas mãos de vocês. Essas coisas deviam interessar a igreja. Isso devia ser importante para você. Saber que o Evangelho foi confiado a você e que cabe a você levar o Evangelho às pessoas que não conhecem. E que esse evento de que todos conheçam, que todos sejam alcançados, nós não sabemos e também não temos como saber quando é que a última pessoa vai ouvir o Evangelho. Talvez na nossa cabeça aqui, porque a gente não sabe, então nós estamos pregando o Evangelho aí. Mas eu não sei como que Deus está agindo nesse momento, se a última pessoa vai ouvir de Jesus ainda hoje. Se ainda hoje o Senhor vai concluir isso. Nós não temos, irmãos, como ficar achando que a volta de Jesus demora, porque eventualmente a gente passa batido de alguma coisa, não é claro, aliás, não é dito a nós quando mas é dito que nós devemos estar em alerta. E sobre como nós devemos proceder
enquanto aguardamos a vinda do Senhor Jesus, eu vou pregar na semana que vem. Porque aí, como vocês viram, também não deu tempo, não é? Então eu vou pegar as parábolas do fim na próxima semana e vou mostrar a vocês o que Jesus espera de mim e de você quanto a esse tempo que de fato se aproxima do fim. O que Ele está esperando de nós enquanto isso? O objetivo de Jesus é que a igreja não seja pega desprevenida. E eu gostaria de orar com você agora. Eu gostaria que você ficasse de pé, fechasse os seus olhos e que você pensasse em algumas coisas aqui para nós fazermos uma oração, para você orar por você, pela sua vida. Eu quero te perguntar se você está tratando Jesus como se ele fosse um louco. Porque se você ouve essa mensagem, sabe que nenhuma das palavras do Senhor Jesus caiu por terra, se você sabe que aquilo que Ele diz é preciso, e você sabe o que Ele requer de você, você está brincando com Deus? Você está brincando com coisa seríssima. O dia do juízo, que foi tipificado na queda de Jerusalém, mostra que Deus, o mesmo Deus que é Pai, Ele é o Deus juiz. E Deus vai chamar cada um de nós a julgamento. E se você não for sério no entregar a sua vida a Jesus Cristo, você será condenado. Preste atenção no que eu estou te falando. Preste atenção no que Jesus disse: não tema aquele que pode matar o seu corpo, não tema aquele que te ameaça de morte, tema aquele que pode não somente te matar, porque Deus é quem mata, mas pode lançar sua alma no inferno. Você devia temer a Ele, e não ficar vivendo uma vida de pecado, uma vida que deixa de levar Deus em consideração. Você está ouvindo esse alerta hoje? Eu não sei se você vai ter oportunidade de ouvir de novo. Preste atenção, com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. Seja sério com Deus, porque Deus é sério. E ele levou muito a sério ir até a cruz por sua causa. Não brinque com Deus, porque no dia do juízo não tem pelo amor de Deus não. Não tem, Senhor, Senhor, em teu nome, Senhor. Não tem isso. Ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos. A gente vai conversar mais disso semana que vem. Mas Ele tem chamado você ao arrependimento hoje. E a palavra de Deus diz: se hoje ouvirdes a voz de Deus, não endureçais os vossos corações. Irmão, se você está ouvindo a voz de Deus, dê graças, porque Deus tem amado você. Porque quem ouve a voz de Deus é filho de Deus, porque a palavra de Deus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Se isso faz sentido para você, é porque Deus tem chamado você para a salvação. Não brinque com o chamado de Deus, não deixe a sua vida aí seguindo ao léu, para que você não seja prejudicado na sua caminhada, não envergonhe o evangelho do Senhor. Então, conserte a sua vida hoje diante de Deus. A outra oração que eu quero fazer com você é: você está negligenciando o chamado de Deus para você? Aquilo que Deus tem chamado você para fazer? Preste atenção. O chamado não é de homens não, o chamado é de Deus. Oportunidades são dadas por Deus. Deus está chamando você? Preste atenção. Faz o seu melhor. Faz aquilo que está nas suas mãos, aquilo que te vier à mão para fazer, faz-o conforme as suas forças. Deus não está pedindo para você fazer melhor do que ninguém, perfeito, assim, assado, não. Deus está dizendo assim, conforme as suas forças. Se você tem sido chamado por Deus para fazer alguma coisa, e você se vê incapacitado, então você é qualificado. Porque quem se acha capacitado não é qualificado. Porque é preciso fazer a obra de Deus em submissão a Deus. É preciso, irmãos, para vir aqui pregar a palavra de Deus, para cada ato nosso como crente, nós precisamos de humildade, falar assim: eu não dou conta disso, Senhor. Não tem nenhuma vez que eu venho aqui pregar que eu não peço misericórdia a Deus.
Senhor, tem misericórdia da minha vida. Senhor, vai adiante de mim. Senhor, tem misericórdia, porque eu não tenho condição, irmão, de fazer isso que eu estou fazendo aqui, mas eu tenho sido obediente a Deus. Há muito tempo que eu aprendi isso. E tem funcionado e sido uma bênção na minha vida. Eu não me arrependo de dizer sim ao Senhor. Se Deus tem, você sabe o que Deus tem falado com você, que você tem, empurrado. Não faça isso. Não brinque. Agora eu quero dizer também para você que tem lutado para ser fiel ao Senhor, e você vê, e você sofre com o pecado do mundo, você sofre com as dificuldades, você sofre olhando, falando, Senhor, parece que a coisa não anda, Senhor, que dureza, tão difícil ser crente, e eu estou lutando, e parece que não vai, e a minha família ainda não foi, e ainda está acontecendo tanta coisa. Eu quero dizer para você, que por mais que você seja atribulado, nesse caminho, o dia vem em que a criança nasce, o dia vem na volta do Senhor Jesus, o Senhor Jesus está voltando, persevere, mantenha sua fé em Cristo, aquele que perseverar até o fim será salvo, segura a onda, não se entregue ao pecado, não seja você aquele que vai apostatar da fé, seja você aquele que segue com firmeza e diz, Senhor, nem que seja arrastando, nem que seja moído, nem que seja morrendo, mas eu vou servir o Senhor até o fim, eu quero perseverar até o fim, irmão, porque no fim Jesus volta. Então vamos orar agora, irmãos. Vamos orar porque o Senhor sabe o que Ele está fazendo, Ele está conduzindo a história não está acontecendo aleatoriamente aí não, nem a história do mundo, nem a sua. Deus sabe quem é você, cuida da sua vida, se entregue ao Senhor, conserte a sua vida com Deus. Senhor Deus, nós estamos aqui agora, diante dessa palavra, Senhor Deus, tão séria, e tão necessitados, Deus, de ser guiados pelo Espírito do Senhor, para fazer a Tua vontade, para viver o que o Senhor tem nos chamado para viver. Tem misericórdia de nós, ó Deus, perdoa os nossos pecados. Senhor Jesus, perdoa-nos, ó Deus, há pessoas aqui buscando reconciliação com o Senhor, buscando restauração. Senhor Deus, atende a oração agora do aflito, Senhor Deus, daquele que diz, Senhor, me perdoa, pelas negligências, eu peço perdão. Há alguns aqui, Senhor Deus, que estão reconhecendo que há um chamado do Senhor na sua vida, o Senhor tem requisitado e ele tem, ou ela tem empurrado a coisa e deixado para depois, e é tão sério, ó Deus, mas agora eles estão dizendo, Senhor, eu reconheço que eu não tenho condição, mas eu estou disposto a ser usado pelo Senhor, como o Senhor quiser. Senhor, conforme as minhas forças, que é o que o Senhor falou, eu não acredito que eu tenho muita coisa para apresentar ao Senhor, mas o que eu tenho, eu dou, eu entrego ao Senhor. Então, Senhor Deus, encaminha essa pessoa agora, encaminha cada irmão aqui para que vá adiante, Deus, para que aproveite as oportunidades que vêm do Senhor para as suas vidas. Meu Deus, eu oro, ó Deus, pela evangelização do mundo, pela nossa tarefa, e estamos fazendo no meio de um mundo caótico, Deus. O que a gente mais quer é que o Senhor volte, a gente quer ver a Tua glória. Deus, quando a gente canta, quero Te ver aqui, na verdade a gente quer ver na consumação, mas não, o Senhor é quem sabe o dia e a hora. Enquanto não chega, nós queremos ser fiéis, ajuda a gente a manter a fidelidade, ajuda-nos a nos manter fiéis, e para isso, Deus, é que nós contamos, ó Deus, com a Tua bênção. Portanto, Deus, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito do Senhor seja com todos nós, agora e sempre. Amém. Deus te abençoe, irmão. Persevere. É difícil, mas é bênção. É bom demais. Que o Senhor te abençoe. Uma semana cheia de Deus, em nome de Jesus.